Uh. Tá gravando. Yeah. Boa noite, Roberta. Boa noite, Ferrari. Boa noite a todos. Seja muito bem-vinda à Oficina Entrevista. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Estamos juntos. Boa noite a todos que estão aqui. Eu vou fazer uma pequena introdução, falar algumas palavras aqui de abertura. Aí a gente começa a nossa entrevista com a Roberta. Vocês vão poder perguntar conforme for chegando aqui para o final, eu vou falar, vocês levantem a mão, se tiverem perguntas, vocês vão poder fazer perguntas diretamente para a Roberta. O tema de hoje é presta atenção. Então, vou falar um pouco aqui sobre isso, para introduzir... Ih, a Roberta sumiu. Para introduzir, daqui a pouco ela volta. Caiu, o nosso... Isso aí. Brasileiro é assim, caiu, levanta. Então, tá. Eu vou ler um pedaço de um texto que eu já escrevi, que tem a ver com essa questão que a gente vai conversar hoje, que é mindfulness e a atenção. Alguns de vocês já conhecem esse texto. O texto é bem grande, só vou ler só a introdução do texto. Eu fiz faculdade de comunicação. Fazia parte do curso de comunicação ter aulas de propaganda e marketing. Logo na primeira aula dessa matéria, um professor com cara de integrante do Clube da Luta, ops, quebrei a primeira regra. Piada particular do filme. Perguntou para a classe cheia: qual é a coisa mais cara do mundo? O povo começou a listar produtos de grifes famosas. Uma Ferrari, um colar de diamantes, um relógio suíço, etc. O professor foi balançando a cabeça em sinal de negativo para cada um dos produtos listados. Foi fazendo assim. Essa história é verídica. Depois de 10 minutos de fracasso coletivo, o professor respondeu: a coisa mais cara do mundo é o seu tempo. Ninguém entendeu a resposta. Daí ele explicou: 10 segundos do seu tempo de telespectador na Rede Globo, no horário nobre, custa 100 mil reais. Ou seja, seu tempo custa 10 mil reais por segundo. Eu não lembro bem o valor exato, mas o valor era algo assim, de fazer cair o cu da bunda. Os alunos ficaram de pau duro, sonhando com o poder da profissão. Eu lembrei da música do Engenheiros do Havaí. Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão, sem querer eles me deram as chaves que abrem essa prisão. Essa história aconteceu mesmo. Então, quando você está olhando para a televisão, você está prestando atenção. Você está ali dando o seu tempo, a coisa mais cara do mundo. E é para conversar sobre isso hoje, sobre prestar atenção, que está aqui conosco Roberta Ribeiro, que vai falar sobre mindfulness e outras coisas de autoconhecimento. A gente vai conversar. Boa noite, Roberta. Muito obrigado por ter aceitado participar dessa entrevista. Seja bem-vinda. Seu som não está saindo, Roberta. Seu microfone está fechado. Ah, não. Isso, agora fala. Sim, agora sim. Ah, beleza. Sim. Então, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês e vamos nessa. Não sei do que a gente vai falar hoje não, mas vamos embora. A gente vai falar sobre a gente, né? Autoconhecimento. Então, Roberta, eu vou primeiro te situar aqui no tempo e no espaço para todo mundo ter uma ideia mais ou menos de onde você está e tal.
Onde você Hum, mora atualmente, Roberta? eu moro em São Paulo, Vo- especificamente no Morumbi. Você é nascida aí? Sou de São Paulo, nasci em São Paulo, fui criada em São Paulo, mas era meio que Você, interior, sabe, Ferrari? Porque eu nasci em São Paulo, mas era meio que já, divisa de São Paulo com Taboão da Serra, assim, que já é um outro espaço, né. Então, quando eu era criança, era meio fazenda, sabe. Eu me lembro de ir buscar ovos de pato, ou, verduras com a minha mãe, assim, andando, né. Numa fazenda que tinha, numa chácara, sei lá eu, no final da minha rua quase, assim, né. que legal. Ah, quantos anos você tem atualmente? Eu tenho 55. Eu tenho 51. Você é mais velho que eu. Sou, então me respeita. Você é casada? Isso é uma pergunta difícil. Não exatamente. Você já foi casada? Também não. Você tem filhos? Não. Qual é a sua profissão? Eu sou médica. Essa pergunta tem a ver com a profissão. Se dinheiro fosse desnecessário para Uhum. você e você pudesse ter exatamente a profissão que deseja, você continuaria exercendo a mesma profissão que exerce atualmente? Sim, continuaria. Sinal, sinal que você está na profissão certa. É. Agora vamos para a sua história. Já te situamos aí no espaço-tempo. Vou para a sua história. Beleza. Você já começou a contar, né? De Uhum. São Paulo. Quais as melhores lembranças da sua infância, Roberto? Nossa senhora. Tem tempo? Senta, então, que lá vem Tem, tem. história. Os melhores momentos da minha infância é a infância ela mesma, né. Eh, a minha infância foi cheia de curiosidade, de criatividade, de exploração, e acho que a infância é isso mesmo, né, exploração do mundo. Eu morava, como falei, né, meio que no interior, assim, era São Paulo, mas era meio que no interior de São Paulo, eu sou a filha mais velha, então eu tinha eh, tinha muita curiosidade para saber como é que as coisas funcionavam, né, como é que esse mundo funcionava. E e a gente plantava, então tinha uma coisa de plantar milho, aí quando o milho crescia, todo mundo, todas as mulheres e homens da rua vinham, a gente fazia curau, pamonha, milho, essas coisas que a gente só faz, na comunidade, né. Então eu cresci muito nessa comunidade, né, e uma das grandes memórias que eu tenho é essa conexão com a natureza, né. É ir buscar, eh, comida, alimento, né, com a minha mãe no nessa chácara, nessa fazenda perto. Eh, eu tinha na minha casa tinha um abacateiro que era muito alto e eu gostava de explorar aquele abacateiro, então era subir nesse abacateiro e ficar, eh, balançando nele, né, no vento, né, sentindo o vento balançar o abacateiro, né, com aquele céu azul, normalmente no verão, né, um céu azul e o pôr do sol acontecendo ao mesmo tempo, né, então todas essas experiências sensoriais, né, era, eh, também as lembranças de aprender a fazer as coisas, né, porque eu sempre quis muito ser independente,
né, independente no sentido de conseguir fazer as minhas coisas, né, de conseguir fazer as coisas. Então, era, entender por que que a bomba do poço parou de funcionar, então eu descia no poço para ver onde é que estava a bomba, eu queria descobrir, eu queria saber, aí trazia a bomba para cima, desmontava a bomba e, enfim, construía muros, me lembro de estar fazendo o telhado da minha casa, né, e a brincadeira de jogar a telha, né, de baixo para cima e a pessoa de cima pegar, então essas lembranças sensoriais, as minhas lembranças são muito sensoriais, assim, né. Dessa exploração, de descobrir os animais, os bichos, os esconderijos, de cuidar, né, de cuidar, aparecia um animal, um pássaro caía do ninho, como é que eu posso cuidar dele, né. Então, já era médica desde então, né, assim, como é que eu posso cuidar dele? Que eu preciso fazer? Então eu me dedicava para aquilo, né. Então as minhas memórias são muito eh, do andar descalço, do estar seminua, né, percebendo o vento na minha pele, o sol na minha pele, o calor do sol na minha pele, eh, muito sensorial, eu acho que são as minhas lembranças, né, de ir dormir e escutar a minha mãe, né, contando histórias ou cantando cantigas para eu dormir. De querer aprender a ler, né, de querer aprender a descobrir o que tinha naqueles livros e que era aquele monte de coisa escrita, né, que eu queria descobrir. E eu sempre fui muito curiosa, assim, queria descobrir mais e mais e mais. De subir nos telhados para olhar para aquela para aquele local, né, de uma outra perspectiva, que eu não conseguia quando eu estava no chão, né. Então, essas são as minhas memórias. Você Minhas já lembranças. praticava mindfulness desde a infância. Já, já Você não sabia, praticava mais. só não tinha nome. Você É, conhece não uma divisão que tem dos canais de aprendizagem que é sinestésico, auditivo e visual? Você co sabe qual é a sua predominante? já ouvi falar, nunca fiz esse teste não, mas eu acho que eu sou bem sinestésica. E eu sou É, visual também, porque eu me lembro também de ficar com a minha mãe na cozinha, né, minha mãe gosta de cozinhar, então eu ficava muito com a minha mãe na cozinha, e eu via minha mãe cozinhando, né, ela não me deixava, né, eu tinha 6 anos, e eu sou pequena, né, então imagina aos 6 anos eu era menor do que eu sou hoje, né. Então ela não me deixava pegar na faca ou em coisas que pudessem me machucar, enfim. Mas eu me lembro de olhando, né, e de aprendendo por isso, né, pelo olhar, né, pelo observar aquilo que estava acontecendo, né, pelo contemplar. Então, eh, acho que eu sou muito sinestésica e, ao mesmo tempo, muito visual. legal. Você deu várias descrições sinestésicas, por isso que eu lembrei. Mas agora vamos para o lado negro da força. Quais as piores lembranças da sua infância? Essa eu preciso pensar mais, né. Hã, piores lembranças da minha infância. A minha mãe era bem rígida, né, a minha mãe sempre foi muito rígida. É, rígida, assim, uma pessoa que queria que as coisas andassem muito certinhas. E eu sou a única filha. E eu nunca fui uma menina exatamente, né, eu não sou uma princesa. Quer dizer, eu sou uma princesa, mas eu sou a princesa, eh, como chama aquela princesa da Disney que é uma arqueira? Eh, esqueci o nome dela, olha só. Não consigo te ajudar nessa, que eu também não lembro. Você não lembra disso? Mas a gente já entendeu a ideia. Sou uma princesa que sempre Falaram aqui, ó, é a Valente. É essa? exatamente, a Valente, exatamente. A Valente, que sempre a minha mãe sempre foi uma mulher fora da época dela.
né. Eh, os meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos e naquela época eu sou de 66, né, então isso significa que os meus pais se separaram em 70, 71, e naquela época uma mulher sozinha criar os seus filhos era uma coisa, assim, tipo, muito diferente, né, muito difícil de ver. A mulher sempre era muito dependente, né, do homem, do casamento, vivia para os filhos, e a minha mãe sempre trabalhou fora, a minha mãe é educadora, foi educadora, alfabetizadora, então a minha mãe já vivia fora do tempo dela. E eu vivia fora do meu tempo e vivo fora do meu tempo, né. Então, eu não era uma exatamente uma princesa que a minha mãe queria, né, a minha mãe gostaria de uma, Branca de Neve e eu era uma valente, né, eu questionava esse status, né, de por que que menina não pode andar sem camisa, por que que menina não pode estar descalço, por que que menina tem que estar com cabelo comprido, não pode estar com cabelo curto, por que que, né. E eu me lembro, eu acho que eu tinha uns 3 anos, talvez, ou 4, acho que 4. Minha mãe tinha me vestido como uma princesa, porque ela gostava de me vestir como princesa e depois eu tirava todas as roupas, obviamente, né, então eu tirava todos os vestidos. E eu estava com um vestido branco todo babado, com uma bibelô, assim, né, e eu fui brincar, e passeando com, eu não me lembro quem era exatamente, acho que era um amigo da minha mãe, da minha família, e aí eu caí, na correria eu caí numa lama. Tinha chovido e eu caí numa poça de lama, né, e o meu vestido era branco e ficou completamente marrom. Então eu me lembro desse amigo da minha mãe me levando para casa dele, chegando lá a mulher dele tirou o meu vestido para lavar enquanto ele me dava banho e pra que a minha mãe não tivesse um rompante de: "Menina, o que que você fez?", né, porque a minha mãe achava que menina tinha que sentar de perna cruzada e, enfim, todas essas coisas. Claro que ela quebrou todos esses paradigmas, porque eu ajudei a quebrar todos esses paradigmas, né. Mas talvez essa seja uma eu me lembro da tensão nesse momento, né. Eu te contei o fato, mas eu me lembro a memória é "ruim", entre aspas, né, porque eu me lembro da tensão desse momento, né. Da tensão de que, putz, vai acontecer algo, né, vai acontecer algo. A minha mãe, ela também tinha uma educação rígida, principalmente comigo, eu acho, com os meus irmãos foi um pouco mais tranquilo, mas comigo tinha uma rigidez muito grande e um jeito de educar que era antigo, né, então tinha castigo, tinha surra, né. Então quando eu aprontava, eu precisava buscar a cinta para apanhar, né, então eu apanhava quando eu era criança, né. E eu era muito arteira, então isso era eu me lembro da tensão disso, né. Não tem nenhum rancor, mas tem uma tensão. Eu me lembro da tensão, mas eu preciso parar para pensar, para me lembrar da tensão, né. Então, talvez essas sejam as piores lembranças. Me lembro também quando os meus pais se separaram, eh, me lembro, quando o meu cachorro morreu. Uhum. E é difícil falar sobre memórias ruins e memórias boas, né, porque ruim é aquilo que me contrai e bom é aquilo que me expande, né. Então, quando eu estava falando para você sobre as minhas boas memórias, né, boas lembranças, era uma coisa mais alegre, né, uma coisa mais expansiva, né. Agora você me pergunta quais são as piores memórias, eu preciso me contrair, né, e aí isso ajuda o meu cérebro a buscar memórias de contração, né. Mas tudo isso é interpretação, né, Ferrari, no sentido de o que que é bom ou ruim, né. Bom ou ruim é aquilo que, para mim, ou me expande ou me contrai, né. Não tudo isso que Beleza. aconteceu tudo isso que aconteceu, são
construções de mim mesmo, né, teoricamente. Tá ótimo. Tá de mais do que de bom tamanho. Quais eram seus ídolos na infância? Pessoas que você admirava. Minha mãe, com certeza. Hã, eu admirava muito a natureza, menos os humanos, né, mas a natureza, assim, eu admirava, como eu te falei, a gente plantava, né, então eu admirava o crescimento das plantas. Eu admirava o dia amanhecendo, eu admirava, eh, essa essa conexão com o meu corpo, né. O meu corpo, ele também era da terra, né, ele é da terra, então, eu admirava as fases, né, de sono, de fome, né. Eh, eu admirava mais a natureza do que realmente humanos, eu acho. Tá, mas você falou sua mãe e a natureza. Então me diz, o que que você admirava na sua mãe e o que que você admirava na natureza? Na minha mãe, eu admirava essa força, né, de romper com os padrões, né. Esse rompimento de mulheres devem ser submissas naquela época, né. Hoje não é mais assim, mas, mulheres devem ser submissas, mulheres não se viram sozinhas, mulheres, mulheres, mulheres. Então esse rompimento era essa força. Claro que eu não sabia que ela estava rompendo padrões naquele momento, né, mas era muito tinha ela é muito forte, né. Ela é forte em todos os sentidos, né. Então, era uma mulher que fazia acontecer, né. Eh, então era isso que eu admirava na minha mãe. E ao mesmo tempo, ela orientava muito, né, tinha uma orientação muito grande e ao mesmo tempo uma criatividade. Minha mãe sempre foi muito criativa e eu admirava a criatividade dela, as habilidades que ela tinha, então ela conseguia costurar, ela conseguia fazer tricô, ela conseguia cozinhar, ela conseguia trabalhar, ela conseguia fazer um monte de coisas que eu achava muito bacana, assim, conseguia jogar basquete, conseguia correr, conseguia contar história, então achava muito bacana, assim, esse monte de habilidade dela, né, isso que eu admirava muito nela. E o posicionamento dela, obviamente. E na natureza, eu admirava a transformação que as coisas que a natureza trazia, né, os ciclos, né, então o dia, a noite, o verão, o inverno, o sol do outono diferente do sol do verão, a cor do céu do outono diferente da cor do céu do verão, a plantinha, né, que não tinha nada num dia, no outro dia tinha uma pontinha ali para cima, né, um verdinho acontecendo, e depois o milho sendo colhido e o milho sendo transformado, é toda essa transformação que acontecia na natureza, né. E na minha mãe também eu admirava a bondade dela, a generosidade dela, ela sempre estava juntando pessoas, ajudando pessoas e Legal demais. Você tem uma coisa meio com a natureza mesmo. Quando você faz o podcast, você põe muito imagens de natureza, e o que faz com que a sua fala fique bastante poética, porque a poesia muitas vezes se aproxima da natureza para fazer metáfora. Quero te dizer que você é a primeira entrevistada mulher. opa, Até agora só tinha tido entrevistados homens. Você é a sexta entrevistada e a primeira mulher. pronto, rompendo o padrão de novo, bora. Exatamente. Você falou sobre as pessoas que você admirava e uma coisa que você admira, que é a natureza. Então, seria como se fossem os heróis, né?
E quais eram Uhum. os vilões na infância? Ah, cara, o vilão na infância, já era o capitalismo, eu não sabia que era esse o nome, mas o vilão na infância era esse roubador esse ladrão de tempo, sabe. Eu quis desde muito criança eu queria ser médica, né, desde os 5 anos de idade. E eu queria ser médica por uma razão muito específica, né, não queria ser qualquer médica, eu queria ser neurocirurgiã. E eu queria ser neurocirurgiã, porque eu queria mudar o jeito que as pessoas pensavam, que os adultos pensavam, porque não fazia o menor sentido para mim, o jeito que os adultos pensavam, porque a minha mãe saía para trabalhar depois que os meus pais se separaram. Quando meus pais estavam juntos, a minha mãe também saía para trabalhar, mas era menos, ela ficava mais tempo em casa. Depois que eu e os meus pais se separaram, a minha mãe saía para trabalhar e pagava uma pessoa para ficar comigo, e eu não entendia essa lógica, assim, que ma por que você sai para trabalhar e uma outra pessoa fica em casa para ficar comigo, assim, não faz o menor sentido isso. Então eu queria e por isso e por várias outras razões, mas essa era uma muito específica, eu queria mudar o jeito que as pessoas pensavam, porque não fazia sentido sair para trabalhar para ter uma pessoa para cuidar, por que você não fica cuidando em vez de sair para trabalhar? Né. Você travou aqui. Eu tô eu tô com vocês? Eu tô aqui, só minha Tá, imagem às vezes pode travar, mas fica beleza, tranquilo. tá bom. Só Eu dormi, perguntando né, mesmo. tô de olho fechado. Você dormiu. Tô contando história, você aproveitou para dormir. Não, pode continuar que eu tô ouvindo. Então, esse era um grande vilão, né, esse ladrão de tempo, assim, esse ladrão, essa falta de sentido, a falta de sentido era outro vilão, né. A falta de coerência. Os adultos, eles falavam muitas coisas que eles não faziam, e eles queriam que as crianças fizessem e queriam educar as crianças de um jeito que, eles mesmos não faziam. Então isso era um outro vilão, né, assim, você me dizer para, por exemplo, que fumar é ruim e você fumar, né, tipo, o que que você está fazendo, né, essa incoerência era um outro vilão, né. Eh, acho que eu não me lembro de mais vilão não, Ferra Tá já bom de vilão, já era já grande, tem né, já era já grande, tem né. bastante. Agora eu vou percorrer o seu caminho pelo autoconhecimento com você. Então, como que começou o seu interesse por autoconhecimento? Quando começou e como começou? É, eu acho que desde que eu me conheço por gente, né, eu acho que o fato de eu me conectar à natureza, de ser muito curiosa, de querer descobrir todas as coisas e como as coisas funcionavam, não só as questões da natureza, mas as questões mais mecânicas, como a bomba de água, né, ou o telhado, ou seja lá o que for, né. Eu acho que isso era já um uma busca, né, de saber quem eu sou, o que que eu estou fazendo aqui, para que serve tudo isso, né. Os questionamentos do ladrão de tempo, né, da incoerência, da da falta de entendimento entre as pessoas. Eu sempre fui também muito mediadora, né. Isso é muito interessante, porque eu sempre fui muito mediadora entre as questões da minha mãe com os meus irmãos, por exemplo. Não que a gente tivesse muitas, mas existiam algumas, e eu sempre fui muito intermediadora, assim, eu sempre consegui entender, eh, ambas as partes, ou todas as partes envolvidas, né. Então ter essas diversas perspectivas, e isso desde muito cedo, né, desde muito cedo. Então, eu me lembro de aos 10 anos, 9 anos, aos 9 anos intermediar, né,
diálogos, né, entre minha mãe e meu pai, entre minha mãe e meus irmãos, entre as pessoas, amigos da minha mãe, entre eles, né, entre a família do meu pai, a família da minha mãe, enfim, eu me lembro muito disso. Na escola também, né, muito intermediadora de diálogos. Hã, então, qual era a pergunta mesmo, Ferrari? Eu me perdi, desculpa. Fiquei Como que viajando. como e quando começou o seu interesse por autoconhecimento, você disse Ah, que foi na verdade, infância e tal. verdade. Então eu acho que isso já era esse lugar da curiosidade, né, do querer conhecer, né, como as coisas funcionavam e como é que a gente apareceu aqui, está andando aqui, que ó é o propósito disso tudo, né. Então, desde muito criança isso permeia a minha vida, né. Por um tempo eu chamei de autoconhecimento, né, quando eu, eh, conheci porque eu sou nerd, né, eu sou muito curiosa, então eu estudo desde muito criança. Eu aprendi a ler aos 6 anos de idade e desde lá eu não parei, né, e muitos livros, muitas coisas, muitas culturas, muitas então, a Bíblia, por exemplo, eu li aos 9, né. Para entender que não fazia o menor sentido tudo que aquilo estava escrito, para mim, não fazia o menor sentido aquilo, né. Então, eh, eu chamei de autoconhecimento a partir dessa leitura da Bíblia aos 12 eu já estava lendo sobre o budismo, eh, aos 16 eu comecei a praticar, muito levemente, porque não existia muito como praticar, né, só se você fosse budista exatamente. A minha mãe, ela se tornou espírita, né, kardecista no meio do caminho, e eu fui criada então no kardecismo, obviamente sempre questionando tudo aquilo, né. Eu li todas as obras de Allan Kardec e tal, e sempre questionava aquilo, mas espera aí, se o outro escolhe morrer que eu atiro, morrer morto, né, assim, assassinado, e sou eu que atiro, a culpa é minha, e eu tô aqui pagando uma coisa que eu nem sei o que eu fiz, não faz o menor sentido isso para mim. Então essa busca de lógica sempre foi muito grande. Eh, e o autoconhecimento, eu chamei de autoconhecimento a partir do momento onde eu abandonei todas essas religiões, vamos falar assim. Eu nunca me defini como religião nenhuma, mas abandonei todos esses conhecimentos religiosos, vamos falar assim. E passei então a ler, eh, mais essa integração entre a ciência e a espiritualidade, vamos falar assim. Tipo Fritjof Capra, né, o tal da física, essas coisas mais e entrei na faculdade. E na faculdade tinha uma coisa de estudar muito doença, né. Você estuda os 2 primeiros anos, eles são muito pautados na fisiologia, né, no que é "normal", entre aspas, né, como é que o ser humano funciona, e do terceiro mais para o quarto ano em diante, a gente estuda muito doença, né. E isso era uma coisa muito chata, estudar doença. Eu não queria saber muito sobre doença, eu queria saber sobre saúde, como é que funciona? Me fala mais sobre a fisiologia, me conta mais como é que isso acontece, né. E aí, então, eu enveredei para essa coisa de estudar mais física, mais química, mais o funcionamento fisiológico da coisa, mais a biologia e tal. Então eu acho que o autoconhecimento, o caminho do autoconhecimento, ele foi introduzido a partir da minha curiosidade, na infância. Ele passou por uma questão da espiritualidade, né, de descobrir quais são os significados, de por que eu tô aqui, né, e invariavelmente quando a gente pergunta isso, a religião aparece, né, para explicar Deus ou seja lá o que for, né. Essa ligação, né.
esse propósito que a gente criou pra gente, toda essa cultura, né, que a gente tem essa bagagem, e depois passou pra ciência, né, depois passou muito para descobrir como é que a gente funciona, de novo, né, descobrir como é que a gente funciona, como é que é a química, a física, e isso aconteceu não só na faculdade, né, quando eu fiz cursinho, né, e quando eu fiz cursinho, eu me lembro dos meus professores escrevendo, eles chegavam mais cedo na aula para desenharem, né, eles desenhavam os ciclos, reprodutores das plantas ou, eh, os a a embriologia humana, né, então eles vinha desenhando aquele monte de célulazinha que ia se diferenciando, e eles desenhavam com giz coloridos, era uma arte, né. E eu nem saía para o intervalo para ficar vendo os caras desenhando, né. E eu tive um estado alterado de consciência sem nenhuma droga, naquele momento, eh, que aquela explicação ela fazia todo sentido para mim, eu sentia que aquilo era eu sentia mesmo, fisicamente, né, que eu era parte daquilo, né, que o que ele estava dizendo era uma coisa do meu funcionamento, né, da minha evolução, do aquilo tudo estava escrito em mim, né. Então, a partir disso veio a ciência e tomou conta completamente, do autoconhecimento, que mais tarde eu descobri que não existe um eu a ser encontrado, né, então já não chamava mais de autoconhecimento, porque o autoconhecimento presume, né, o conhecimento de alguma coisa prévia, né, de você se conhecer, né. E não existe um eu a ser conhecido, existe e nem um eu a ser descoberto, né, existe um eu a ser desenvolvido. Então, nos últimos anos, eu aboli essa palavra do autoconhecimento do meu repertório para trazer essa coisa do desenvolvimento, né, desenvolvimento humano, né. Você já assistiu o filme Contato? Já, já assisti. Então, você está falando aí, eu estou lembrando que ele exemplifica bem uma coisa muito legal. Quando esqueci o nome da atriz, não sei se é a Judy Foster, acho que é a Judy Foster. É, ela mesma. Ela entra naquela nave redondinha e vai lá tipo, ela supostamente viajaria no espaço, mas é uma viagem meio interdimensional. Aí quando ela chega lá, você lembra que ela fala? Não. Ela fala assim, ela vê, né, uma maravilha, assim, ela fala, não deveriam ter mandado um cientista, deveriam ter mandado um poeta. Muito bom. É sensacional, porque assim, a ciência tem essa coisa, às vezes você vai entrando nela e ela te dá uma visão de uma coisa que é bela, né, muito bela. E aí, Exatamente. e o cientista não consegue descrever essa beleza, mas se você mandasse um poeta, ele ia conseguir. E alguns cientistas têm essa dupla sensibilidade, ele vê a coisa e consegue expressar em palavras e tal. Aí ele traz para o público uma visão poética também. Muito legal. Quais são os seus hobbies? Cara, meus hobbies são muitos. A vida é um hobby, né, então todas as coisas que têm a ver com, essa independência, né, eu gosto de cozinhar a minha própria comida, eu gosto de brotar a minha própria comida, né, eu gosto de fazer brotos de lentilha, eh de quinoa, brotos de feno-grego, enfim, brotos, né, de feijão. Eu gosto de cuidar de plantas, eu gosto de interagir com o Noah, né, que é meu cachorro. Eu gosto de estar na natureza, eu gosto de observar o nascer e o pôr do sol, eu gosto de observar o nascer e o pôr da lua, eu gosto de estudar, isso é um hobby. Eu gosto muito de descobrir as coisas, né, eu sou muito curiosa, então
Eu gosto de estudar muito, então eu tô sempre estudando. Eu gosto de escrever, eu gosto de fazer o podcast, adoro fazer o podcast. E é um hobby para mim. Eu gosto de, eh, pensar sobre as coisas e encontrar o as falácias das coisas. Então eu gosto muito disso. Eu gosto de observar os humanos, e eu me incluo nisso, né, obviamente, se interagindo. Eu gosto de descobrir, como mexer na tecnologia. Eu gosto de nadar, eu gosto de correr, eu gosto de conversar, eu gosto de ler muito, gosto de muito de ler. Gosto de ler muita poesia, gosto de fazer, sommelier. O meu Instagram é muito de sommelier, né, e sou eu quem faço os sommeliers. Gosto de escolher os ingredientes que eu cozinho. Gosto de andar descalço, adoro andar descalço. Gosto de tomar banho, gosto de dormir, adoro dormir cedo e levantar cedo, assim, 4 da manhã, 4h30. Adoro amanhã. O meu hobby é sentir a temperatura da manhã, o cheiro da manhã. Isso é muito muito gostoso, assim, para mim, né. Gosto de construir coisas, tipo, ah, a gente precisa construir o seu estúdio. Nossa, adoro pegar uma furadeira e colocar e, tipo, gosto muito de fazer essas coisas também, pintar casa. Gosto de mexer com todas essas coisas. Beleza, agora a gente vai de novo para o lado do negro da força. O que você mais odeia fazer? Dentro que eu gosto de lavar louça, eu gosto de lavar roupa, eu gosto de muita coisa. O que eu odeio fazer? Eu não gosto de jeito nenhum de roupa que me aperta. Eu não gosto de nada que me aperte. Eu não gosto de, por exemplo, ter uma rotina, que eu não gosto de ter uma rotina tipo: "Ai, putz, eu tenho que estar no hospital às 8, sair do hospital às 8, chegar na minha casa", sabe, tipo, eu não gosto de ter uma coisa porque isso também me aperta, né, então eu não gosto de nada que me aperte, né. Hã, eu não gosto, isso não é um hobby, né, mas eu não gosto de pimenta, por exemplo, não rola. Né, não, eu já sou muito apimentada, eu costumo dizer. Então, pimenta não é uma coisa que rola. Fazer, o que eu não gosto de fazer, eu não gosto de fazer coisas repetitivas, assim, tipo, passar o meu dia colocando, sei lá, tampinha em pasta de dente, sabe. Não vai rolar. Entendi. Eu ia falar apertando parafuso, que eu lembrei lá do Charlie Chaplin. Tá ótimo. Roberto, agora a gente. Antes para sair daqui da sua história, é, pediram para te perguntar qual é o seu signo. Qual deles? O signo, tipo, esses 12 do zodíaco 10. ocidental ou lá do Oriente? O tradicional dos 12 ocidentais. Tá bom, então eu vou te falar que eu tenho o sol no meio do céu, bem no meio do céu. Eu sou ariana, nasci ao meio-dia num sábado de aleluia em casa, De que dia? 9 de abril de 1966. Então eu Eu sou sou, fala, Ferrari. 13 de abril.
Ah, aí, ó, somos arianos. Sou ariana total, com o sol no meio do céu, sol conjunção com Marte. E meu ascendente há controvérsias. Tem gente que tem astrólogo que acha que é Gêmeos, tem astrólogo que acha que é Câncer. Eu me identifico com os 2, mas eu também acho que eu sou bem geminiana, essa minha curiosidade por várias coisas, né. Mas eu também sou muito de casa, eu gosto muito de cuidar e sou muito família nesse sentido, assim, né. Eh, então e eu também me identifico com o canceriano. A minha lua é Sagitário, está em Sagitário, e a minha Vênus está em Peixes. Pronto, temos aí todo o mapa astrológico de Roberto. Eu também não me dou bem com pimenta, talvez tenha a ver com isso. Tem aquela coisa da Ayurveda, você conhece a Ayurveda? Claro, E segundo a Ayurveda, eu também tenho essa coisa de ser pita, né? E pita já é, que nem você falou, apimentado, e aí não se dá, sim, eu não me dou muito bem com pimenta, não. E agora, não sei sim. se todo ariano é pita, mas um ariano pita Não. é bem apimentado. É, eu também sou Pita Vata. É, e é Agora, muito interessante, porque a minha mãe, ela costumava eu digo que foi ela que me fez assim, né, e claro, isso tem todo sentido que ela gostava de chupar laranja com sal, manga com sal, limão com sal, na minha gravidez, né. Quer dizer, na gravidez dela, eu da barriga dela, né. Então ela me cunhou desse jeito, assim, azedinha. a culpa é dela. A Sempre. culpa é sempre dela. Roberto, agora a gente vai entrar no ser humano, certo? Ah, espera Ah, aham, Albert Camus, sabe quem é? sei. Diz que só existe um problema filosófico realmente sério: o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida. Você concorda com isso? Cara, não sei se eu concordo com isso. Eu acho que não, porque se a gente tá vivo, a vida vale a pena ser vivida. A gente tá vivo. E a gente não tem, entre aspas, né, assim, muita escolha em relação a isso. Se a gente opta pelo suicídio, né, por achar que a vida não vale a pena ser vivida, essa vida que não vale a pena ser vivida, ela tem algo, patológico nisso, né. Seja patológico no funcionamento cerebral, seja patológico no funcionamento do sistema nervoso, seja patológico na nossa sociedade, seja patológico no nosso jeito, na nossa cultura, né. Existe algo patológico aqui, né, porque a vida não que a vida precise ser vivida, né, porque a morte faz parte da vida, mas a morte faz parte da vida na sua naturalidade, né. E a morte não é o contrário da vida, a morte faz parte disso, né. E se existe um humano, né, que entende que não tá bom viver, ele precisa de ajuda. Sendo assim, então, para você, qual é a questão filosófica mais fundamental? Eh Acho que é como eu posso questão filosófica mais fundamental para mim é como eu posso ser capitão do meu próprio barco, mesmo sabendo que não tem barco nenhum. Eu programei para te fazer uma pergunta sobre essa frase porque eu gosto dela, mas eu vou deixar mais para frente, tá?
Você está vivo, então suponho que você considere que a vida vale a pena ser vivida. Sendo assim, eu te pergunto, por quê? É, eu costumo dizer, né, Ferrari, que o porquê não leva a gente pra lugar nenhum, mas eu vou te responder. O que eu acho que leva a gente para muitos lugares é o como, né. A vida, ela vale a pena ser vivida, não porque ela é boa em si, né, porque nada é bom ou ruim. Bom e ruim, normalmente, e a gente já falou disso lá atrás, né, bom e ruim é bom é aquilo que me expande, é aquilo que me agrada, ruim é aquilo que me desagrada, né. E o agradar e o desagradar são construções, eles não a gente não nasce sendo agradado ou não agradado, em termos eh, preferenciais, hã, mais não filosófico, mas mais emocionais, né. Eh, as nossas "preferências", entre aspas, o que expande a gente, o que é agradável e desagradável para a gente quando a gente é criança, né, quando a gente é bebê, é a fome, é a dor, são coisas físicas, né, é mais físico do que emocional, né, e o emocional ele vai se construindo ao longo da vida e com esses sentidos, né, emocionais, essas emoções vão se construindo significados também. E os significados e os sentidos, eles têm a ver com a nossa cultura, né, com o nosso ambiente, com nossa construção social. Então tudo isso é uma construção social. E no momento em que isso é uma construção social e a gente pergunta filosoficamente: "A vida vale a pena ser vivida?", a gente estabelece aqui um ponto de referência, né. O que eu separo o que é bacana de viver e o que não é bacana de viver. E no momento em que eu separo o que é bacana de viver do que não é bacana de viver, eu vou buscar referências sobre isso dentro dos meus significados e das minhas emoções, porque hoje a gente não é só hoje, mas a gente tem uma indústria da felicidade, uma indústria do que é bacana, né, e de uma indústria do que não é bacana, né, e que isso modifica, isso vai se modificando, né. Hoje em dia o bem-estar é uma coisa que, puxa, todo mundo tem que se sentir bem, todo mundo tem que estar na internet, todo mundo tem que ser milionário, todo mundo tem que um monte de coisa, né. Ter um corpo bacana, ser fitness, etc, etc. Se a gente for lá pra Grécia, isso era um pouco diferente, né. Mas, eh, então a vida vale a pena ser vivida é uma pergunta que não que não faz sentido, entre aspas, né, porque, eh Vive valer ou não valer a pena viver, a gente coloca em 2 baldes, em 2 cestos muito diferentes daquilo que eu gosto, daquilo que eu não gosto, daquilo que eu deveria ser e daquilo que eu não deveria ser. E aí a gente se, distancia do que é mais primordial, né, porque o que vale a pena, entre aspas, "vale a pena", na vida, não porque valha a pena, mas simplesmente porque é assim, é a nossa possibilidade de sentir, de perceber as coisas, de descobrir as coisas, né, de construir coisas da nossa criatividade, da nossa possibilidade de interação, da nossa possibilidade de percepção sensorial, né, são as experiências sensoriais. Hã, então não sei se Tá, respondi a pergunta. tá ótimo, respondeu sim. O que é ser humano? Ser humano é bom, é filosófico isso, né, a gente tem que estabelecer da onde é que a gente vai definir isso, né. E de novo, a gente tem várias áreas para definição do ser humano, né. Em termos biológicos, o ser humano é uma espécie, né, Homo sapiens, que é uma espécie que evoluiu a partir, né, é primata, né, evoluiu a partir dos macacos, né, a gente andava
em pelos, né, e com isso a gente tomou toda a terra, né, com a nossa possibilidade de criar, nossa capacidade de abstração, né. Então o Homo sapiens ele é um organismo biológico, né. E isso é ser humano, né. Existe um ser humano, uma definição de ser humano que é mais, social, filosófica, moral, né, e que aí a gente pode entrar em várias searas, né. Mas ser humano é poder ser Homo sapiens, né, é poder estar vivo como Homo sapiens, experimentar essa vida e aprender a ser capitão do seu próprio barco. Embora. O que é autoconhecimento? É, autoconhecimento é a possibilidade que a gente tem de refletir sobre, eh, o comportamento humano. Eu não acho que é só nosso, mas do comportamento humano, né. É a nossa capacidade de perceber e criar em cima do que a gente já conhece. Para que serve esse trem, o autoconhecimento? Eu a eu acho que é para a gente trazer mais complexidade, né. Então ele serve para adaptação, né, se a gente for falar em termos, eh, mais primitivos, primários, no sentido, eh, mais raiz, né, não Nutella, né, ele serve para adaptação. As pessoas que buscam o autoconhecimento, elas buscam o autoconhecimento por sentirem necessidade de compreenderem, de entenderem determinadas coisas na sua própria vida, na sua biografia, na sua história, que façam sentido. Que façam com que isso faça sentido, que esse mundo faça sentido, que esse ladrão de tempo faça sentido, que toda essa diferença, desigualdade dessa que existe no mundo faça sentido, né, que essa divisão entre nós e eles faça sentido. Então a gente o homo sapiens ele está sempre buscando explicação, ele está sempre buscando, eh fazer sentido, tanto que eu tenho um capítulo, né, de um livro que ainda não saiu, chamado A Epidemia do Sentido. A epidemia do sentido é essa nossa busca incessante por entender aquilo que não tem sentido, né. Então o autoconhecimento serve para que a gente dê sentido para as coisas que não fazem sentidos para a gente. Adorei o título, Epidemia do Sentido, best-seller esse aí, ótimo título. Para não perder a linha aqui das perguntas que são consequentes, né? Então, eu perguntei o que é o ser humano, o que é autoconhecimento, para que serve o autoconhecimento e como se pratica autoconhecimento. Essa é a pergunta. Como se pratica autoconhecimento? Eh, vivendo. Então, não tem jeito, o cara está fadado a produzir autoconhecimento, porque tem que viver, né? É isso? Eu acho. Beleza. Eu acho que aqui eu vou dar um pulo aqui. Eu acho que aqui cabe eu te perguntar. Capitão e capitã do seu próprio barco, mesmo sabendo que não existe barco, detalhe pro nenhum. Adoro o mesmo sabendo que não Hum, existe barco, hum. nenhum. É, Como assim não existe barco?
Explica isso pra gente. É que a gente gosta de ser autor das nossas próprias coisas e das coisas que também não são nossas, né. Então, das coisas boas e das coisas ruins, né, por exemplo, eu gosto de ser autor, né, se eu faço uma coisa muito bacana, aí o outro elogia isso, eu mesmo estou super feliz, eu fiz uma comida que era, puta, muito boa, e aí as pessoas gostam da comida, eu fico feliz pra caramba, porque eu fiz a comida, né. Ou então eu tô doente, né, eu tenho uma doença ou eu tenho, sei lá, eu procrastino, né, e aí eu procrastino, porque é minha culpa, eu que não estou enxergando, eu que não estou vendo, sempre tem uma porcaria de uma bolha narcisista do eu, do meu e do mim, né, e que a gente fica o tempo inteiro rodando nesse lugar, né, do pessoal, né, da minha importância, né. E isso é biológico, né, existe uma área no cérebro chamada, córtex pós-cingulado que faz com que você pense em você o tempo inteiro, né. E o eu não existe, né, o eu é uma projeção do nosso hipocampo, que é uma área do nosso sistema límbico, né. Aos 2, 3 anos de idade, o meu sistema límbico começa a projetar os objetos, né, a fazer um mapa do objeto. E quando ele faz um mapa do objeto, ele me põe nesse mapa, eu viro um objeto, né, e eu viro um objeto, e quando eu viro um objeto existe um eu, né, então é assim que nasce o eu, aspas, né, não nasce o eu. Um eu não existe, o eu é a nossa capacidade de refletir sobre a gente mesmo e quando a gente reflete sobre alguma coisa, eu tenho uma visão de terceira pessoa sobre isso, e quando eu tenho uma visão de terceira pessoa sobre mim mesma, eu tenho uma visão de que existe um eu, mas não existe um eu, né. O eu é o meu corpo, né, eu experiencio as coisas a partir do meu corpo, e a minha mente não é separada do meu corpo, minha mente faz parte do meu corpo. Então, eh, quando eu digo ser capitão do seu próprio barco, é tomar mesmo, né, é saber sobre a sua programação, porque somos todos programados, né, pra dizer sim, como dizem por aí, né, somos todos programados para dizer sim, para tomar Coca-Cola, para e a gente acha que a gente está escolhendo, a gente acha que a gente está escolhendo alguma coisa. Eu acho que eu estou escolhendo a blusa que eu estou colocando, que eu estou escolhendo se eu vou colocar o fio dental primeiro no dente de cima para depois no dente de baixo, se eu vou comer com a mão direita ou com a mão esquerda, o que que eu vou comer, mas nada disso é sua escolha. Somos todos programados e a questão é sempre molecular. Mas você pode saber disso, e no momento em que você conhece esse caminho, no momento em que você sabe sobre isso, no momento em que você tem consciência disso, você pode fortalecer o seu córtex pré-frontal e mudar as circunstâncias, porque você não muda você. Você muda as circunstâncias, você muda o ambiente, porque somos todos moldados pelo ambiente, programados pelo ambiente. E quando eu mudo as circunstâncias, quando eu mudo o ambiente, eu promovo a mudança em mim, aspas, nesse mim, né, porque isso é como eu me refiro a esse organismo, né. Então ser capitão do seu próprio barco é saber sobre isso, né, porque eu tenho um barco, eu tenho um veículo aqui, que é o meu corpo, né, eu tenho um veículo aqui que é o meu corpo, e esse é o meu barco. Ser capitão do meu próprio barco é entender sobre esse meu corpo. Entender esse meu corpo é ser capitão do meu próprio barco, mesmo sabendo que não existe barco nenhum, que é esse barco que vive a vida, né, eu vou direcionar então a minha vida. Eu aprendi aqui sobre o meu corpo e agora eu tenho controle sobre a minha vida e eu planejo, eu faço todos os e aí eu acho que tem um barco e que eu posso direcionar esse barco. Mas o barco não existe se eu não existe, né. Então, é isso que quer dizer ser capitão do seu próprio barco, mesmo sabendo que não tem barco nenhum. E isso é a maior liberdade que existe, na minha opinião. Para mim é isso, né. Eu experiencio a liberdade nesse lugar onde eu
tudo é uma ilusão, né. E quando a gente percebe essa ilusão que a nossa mente propicia, né, que todas as células e bioquímicas do meu sistema nervoso proporcionam, eu simplesmente abandono a bolha narcisista do eu, do meu e do mim, e viro só humano, né, sem todos os tem quês, o que é o ser humano social, filosófico, moral e etcétera. Não sei se Entendi. expliquei. Explicou, sim, muito bem. Quanta coisa por trás de uma frase que você fala rapidinho na abertura, né? Exatamente. Ah, ela coloquei no lugar certo, sim, porque agora vem outras perguntas que você já respondeu com essa resposta, mas eu vou fazer ainda assim, só para ter a sua resposta. O nascimento é o início do ser humano e a morte é o fim? Um ser humano é um corpo humano? Quando o seu corpo morrer, você deixará de existir? Com certeza. O Beleza. nascimento não é o começo do humano, né, o humano começa no momento da fecundação, né. O humano, esse humano, né, esse indivíduo, vamos falar assim, né, esse organismo individualizado. Então ele começa na fecundação e ele termina na sua morte. Beleza. Cada ser humano nasce com uma individualidade física que chamamos de corpo. Meu corpo, seu corpo, o corpo dele, né? Cada um tem uma Uhum. individualidade. Essa é a única individualidade inata de um ser humano, o corpo, ou tem outras? Eu acho que essa pergunta é complexa, né, porque olha só, o corpo sim é a sua individualidade, mas no corpo você tem a sua genética, e a partir da sua genética você tem a epigenética que modifica esse corpo, esse funcionamento. No seu corpo você quando nasce, o seu corpo nasce, nós humanos nascemos e precisamos de 18 meses para começar a falar, 3 anos às vezes para controlar o esfíncter, né, para a gente não fazer xixi na calça. 25 anos para entender a lógica desse maluco desse mundo e para ter um comportamento XPTO, né, para estar completamente, maduro o nosso córtex frontal. Então a gente precisa de muita coisa, né, muito tempo para se desenvolver completamente aquilo que a gente para desenvolver completamente aquilo que a gente chama de corpo, né. Então essa individualidade, ela não é feita ela é feita do seu corpo, mas o seu corpo não está pronto no momento em que você nasce. O seu corpo tá no ele vai se aprontando à medida em que você vai vivendo, e porque ele é resultado da interação com o ambiente, né. Com o ambiente, não só o ambiente físico, mas as suas relações, as suas experiências. Então, ele está o tempo inteiro, constantemente em mudança. Então não é uma coisa estática. Né, ele é completamente fluido. Então essa individualidade, de novo, né, ela não é uma individualidade estática, ela é uma individualidade fluida. Então eu não sei se numa individualidade fluida dá para falar sobre individualidade. Não sei se me fiz entender. Porque a gente é uma coxa de retalhos, e cada momento tem um retalho novo sendo costurado ali, né, e um outro retalho que saiu, um outro retalho então é o tempo inteiro essa modificação, essa impermanência, né. E eu não sei se na impermanência a gente consegue falar sobre individualidade, né. Entendo. É a imagem da cachoeira, né? A cachoeira está sempre ali, mas nunca é a mesma cachoeira. Exatamente. Costumo dizer também que a genética, por exemplo, né, por exemplo, a genética ela Você. Isso, voltou. a genética são as teclas de um piano, imagina isso, né, a genética são as teclas do piano, e o ambiente você é uma sinfonia, tá bom? A a genética são as teclas do piano, são os instrumentos, as cordas todas, né, as flautas, os tudo isso.
E o ambiente e as suas relações são os dedos que tocam isso, né. Então, essa é a brincadeira. Bacana essa imagem. Roberta, o que é consciência? Consciência é você ter ciência de si mesmo, né. Então, embora não exista um eu a ser conhecido, né, existe um corpo, né. Não existe e isso é uma coisa muito legal, né, Ferrari, não existe um eu que habita um corpo, existe um corpo que faz um eu, né. Então isso é muito importante. Você ter consciência de ter ciência do seu próprio corpo é ser consciente, né. Mas existe uma outra consciência, que é uma consciência de atenção, né, que é uma consciência de você estar, eh, de você perceber e discernir o que é seu, né, o que está dentro de você, o que está fora de você promove em você, né, que o estímulo de fora promove em você, né, e isso é consciência. A ignorância é uma bênção? Sim ou não? A ignorância, na minha opinião, é a pior doença que existe, né. Mas ela pode ser uma bênção. Quando você é ignorante, a ignorância é uma bênção, né. Mas ela é a pior doença que existe, porque na ignorância mora a nossa prisão, né. O conhecimento é o que nos liberta. O que o ser humano quer? Sentido, significado, pertencimento, eh, acho que é isso. O que é sofrimento? Sofrimento é o significado que a gente dá para aquilo, para a dor que a gente sente. Para que serve o sofrimento? Depende de onde você se encontra, né. Se você se encontra num estágio, né, também de autoconhecimento, de achar que a gente tá aqui para aprender alguma coisa, no sentido de evolução, de melhoria, né, de algo que transcende o corpo humano, talvez o sofrimento sirva para lapidação, né, dentro dessa visão, né. Para mim, o sofrimento ele só serve para chamar a sua atenção de que você está dando significados para a dor que você está sentindo. Então, ele serve para chamar a sua atenção de que você está viajando dentro da sua cabeça e não está presente. Totalmente mindful na sua resposta. É, Por que o ser humano sofre? Está justamente tudo porque ele traz engatilhado aí, mas pode ir é. falar. Simplesmente porque ele dá sentido à dor que ele dá significado para a dor que ele está sentindo, porque a gente não sabe sobre o sentir, a gente não tem inteligência emocional, a gente não tem uma academia, uma cultura de inteligência emocional. E no momento em que a gente não tem uma cultura de inteligência emocional, a gente não sabe lidar com as nossas emoções. Então a gente pensa ao invés de sentir só, né. Então a gente dicotomizou isso, penso logo existo, sentir não serve para nada. Então sentir só serve para atrapalhar a gente. E nessa dicotomia que a gente fez, né, que a gente criou culturalmente, a gente privilegia o pensar. Então eu me distancio muito, me distancio no sentido de não prestar atenção nos meus sentimentos. E quando eu não presto atenção nas minhas emoções, eu não consigo elaborá-las de um jeito mais, claro, e eu fico confuso em relação a isso. Então o sofrimento é a tentativa de eu não sentir dor.
E aí dói mais, porque ele é completamente subjetivo, né. Adorei essa resposta. Ah, é possível não sofrer? Claro, bem possível não sofrer, mas dá Como é que trabalho. faz? Aí a pergunta subsequente é como é que faz para não sofrer? Como é que faz para não sofrer? Praticando, né, praticando mindfulness, praticando a possibilidade de você se conectar com a sua dor, reconhecer a dor primordial, né, essa dor primária, não primordial, mas a primária, né. Então, sei lá, eu tô sofrendo porque meu namorado me deixou, sei lá, né. Tô sofrendo porque eu não tô na casa ou no lugar que eu gostaria, né. Eh, é reconhecer a dor da perda, a frustração e lidar com ela, né, e não com e não tentar evitá-la, né, elaborando pensamento de que eu não deveria ter me apaixonado, eu não deveria ter feito isso, eu errei ali, e o sofrimento é tudo isso. Na entrevista da semana passada, eu falei uma resposta clássica que eu tenho aqui na oficina, que é como é que faz para não sofrer? E a minha resposta é sofrendo, que é exatamente o que você falou. Você Ah, sabe que sofrer, o verbo sofrer, ele é muito interessante, porque ele é você sentir a ação, né, sofrer é sentir a ação, né, mas a gente transformou isso numa coisa abstrata, né, o sofrimento, a gente sofre a ação do nosso pensamento, né, e não do a ação ela mesma, né, do estímulo que causou a dor, né. Então, talvez distinguir essas 2 coisas e quando você diz sofrendo, né, quan foi só porque você falou sofrendo que veio isso, né. A coisa do sofrer a ação e não a ação do estímulo ele mesmo e não a ação do seu pensamento, né. isso. Tirando o bloqueio, né? É o que você falou. Roberta, eu falei para você que eu ia te ocupar 1h30, mas eu preciso de mais tempo. Posso? Pode ir, vamos lá. Então tá. Então vou espichar o seu horário aqui. Agora que eu vou entrar no mindfulness. Até agora eu Espera aí, estava falando do ser humano. que me deixa pegar uma água, pode ser? Claro, vai lá. Espera aí. Larara, vou fazer mais umas perguntas. Quem tiver pergunta aí já pode se preparando. Uhum. Tararara. Lararara. Tararara. 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 Alô, você que está aí nos assistindo no YouTube. Voltou a nossa convidada. Muito bem, Roberta. É, nem todo mundo conhece a mindfulness, então gostaria que você respondesse a seguinte pergunta: o que é mindfulness? Mindfulness ela é uma bom, tem vários níveis para essa resposta, né, para variar. Mindfulness é uma prática meditativa budista que entrou na academia no final dos anos 80, eh, e hoje é muito difundida como uma intervenção mesmo, pra saúde mental, para doenças autoimunes, para enfim, como ela é parte de terapia é uma terapia complementar a vários tratamentos, né. Mas mindfulness também é um jeito da gente viver, de olhar para a vida, né. É um jeito é uma maneira, é um estilo de vida. E mindfulness também pode ser um estado mental, um estado emocional, né, então
Tem várias definições, tem vários âmbitos. Traduzindo para o português, qual é a sua tradução da palavra mindfulness? Atenção plena. Beleza. Bom, se ela é uma prática, né, para que serve praticar mindfulness? Mindfulness serve para que você, esteja atento ao momento presente. Mindfulness é trazer a sua atenção para este momento presente, encontrando aqui no presente o que quer que esteja aqui para ser encontrado. Então, serve para que você se mantenha no presente e saia da bolha narcisista do eu, do meu e do mim e de todos os nossos pensamentos e emoções e toda a tempestade emocional e todas as os destemperos emocionais e tempestades mentais que a gente tem. Como se pratica mindfulness? Tem 2 tipos de práticas, o mindfulness. Tem a prática formal, que é uma prática que você senta, né, para meditar mesmo. Então você vai focar num objeto, né, de foco, e esse objeto de foco normalmente é o seu corpo, os seus 5 sentidos. Então é o foco nos pontos de apoio do seu corpo, na respiração, nos sons, no que você está vendo, nos aromas, nos paladares, nas texturas. Esse é o objeto de foco da prática de mindfulness. E tem a prática informal, que utiliza o mesmo objeto de foco, mas só que você não tem um horário na sua agenda para isso, você não precisa sentar em algum momento para fazer isso. Isso acontece no seu dia, porque mindfulness é um jeito que a gente vive. É a nossa possibilidade de encontrar cada toque, cada encontro, cada desencontro que a gente tem nesse mundo, nessa vida, e encontrá-lo degustando cada momento. Bacana. Eu preciso fazer essa pergunta porque precisa ficar registrada a sua resposta. Qual é a diferença entre mindfulness e meditação? Mindfulness é um tipo de meditação, é um das meditações que existem. Ela se diferencia de outras práticas meditativas, porque ela não né, a prática de mindfulness não tem a intenção de transcender coisa nenhuma. A prática de mindfulness tem a intenção de que você seja avatar do seu próprio corpo, ou seja, que você incorpore você no seu corpo, nos seus sentidos, que você acorde os seus sentidos. Enquanto outras meditações, elas têm a intenção de transcender, então elas utilizam visualizações, elas utilizam, algumas outras utilizam foco, né, mas o foco pode ser na visualização e muitas delas fazem com que você, tire a atenção do seu corpo, né. O seu corpo é o único veículo que você tem para viver a vida, né. Eh, e independente de onde a sua mente esteja, o seu corpo está no presente. A sua mente pode estar no passado, pode estar no futuro, mas o seu corpo está no presente. O seu corpo estando no presente, você está, conectado ao seu corpo, você vai estar presente. Então as outras práticas transcendem o corpo, né. Você já praticou zazen? Zazen, eu já vi, mas eu não pratiquei. Pratiquei. Beleza, então não dá para te fazer essa pergunta. Mindfulness é terapia? Não, não é terapia. Mindfulness é psicoterapia? Não, Mindfulness substitui a psicoterapia? não,
Beleza, não tem problema. Como mindfulness está relacionada ao autoconhecimento? É justamente porque a prática de mindfulness, ela faz com que você se ligue aos seus sentidos, né, se conecte ao seu corpo e experiencie o que está aqui para ser experienciado. E com isso, você vai conhecer os seus padrões, as suas programações, e isso é conhecer o seu corpo. Você diz na abertura do podcast que você descomplica a ciência de mindfulness. Aham. A primeira pergunta é: mindfulness de fato é uma ciência ou isso é força de expressão? Existe uma ciência de mindfulness, né. É. Mindfulness não é exatamente uma ciência, né, mas existe uma ciência de mindfulness, que estuda o mindfulness, né. Então, nesse sentido, ela é uma ciência. E a gente descobriu muitas coisas em relação à prática de mindfulness. A prática de mindfulness é a prática meditativa mais estudada, né, que tem mais comprovação científica, mais de 320.000 artigos publicados. Então, é bastante coisa, né, que a gente já sabe sobre a prática de mindfulness. Então existe uma ciência na prática de mindfulness. E como é que é descomplicar a ciência de mindfulness? O que é É isso? é transformar todos esses artigos, tudo aquilo que a gente sabe, e com jargões científicos e tal, para uma coisa mais popular, uma coisa mais poética, talvez. Não sei se descomplica, né, mas poesia é bem complicado também. Tá, beleza. E você, como está na chamada que eu fiz da sua entrevista, está dizendo que você trabalha num sentido, põe a mindfulness para ajudar as pessoas a trabalharem a ansiedade e o estresse. Uhum. E a pergunta é como é que a mindfulness vai fazer as pessoas, né, trabalharem a ansiedade e o estresse? Eh, ela faz isso porque ela modifica a anatomia e a função do nosso sistema nervoso. E a partir da modificação da anatomia e da função, eu fortaleço o meu córtex pré-frontal, que é uma região de tomada de decisão, de atenção, de foco, e que é tipo o CEO, né, é o chefe da tribo do do sistema límbico, que é o sistema das nossas emoções, da nossa memória e do nosso aprendizado. Eh, que o sistema límbico gerencia o tronco cerebral que cuida dos meus batimentos cardíacos, da minha frequência respiratória, da minha digestão, do pH do meu sangue, do minha temperatura, do meu tônus muscular. Então essa hierarquia que existe entre essas regiões cerebrais, o mindfulness trabalha muito a atividade, ele aumenta a atividade no córtex pré-frontal, que gerencia o sistema límbico, que modula o sistema límbico. Esse sistema límbico, gerencia e modula o tronco cerebral e, com isso, o fortalecimento do do córtex pré-frontal faz com que a atividade da amígdala também diminua, que faz parte do sistema límbico, e com isso eu diminuo o meu estresse e a minha ansiedade, porque eu modulo os hormônios e os neurotransmissores ali acontecendo. Você me fez lembrar de uma história que fazia tempo que eu não lembrava. Imagina que um dia eu estava mais ou menos contando isso que você falou para uma pessoa, eu morava em São Paulo, certo? Um amigo, assim, não era um amigo novo, né? Era amigo de um amigo, mas era recém-amigo e tal. Eu estava, tipo, contando para eles os benefícios da meditação. Aí falei mais ou menos isso, aí ele respondeu assim para mim: prefiro usar drogas.
porque de certa forma que você falou, eu poderia falar, eu prefiro tomar antidepressivo, não é? Ou É, não exatamente, antiestressante, né? ansiolítico, que chama. Não exatamente, né, você pode tomar um ansiolítico, o ansiolítico vai agir bioquimicamente ali, né, na captação e na recaptação dos neurotransmissores, mas não resolve o problema, né. Entendo, eu entendo, eu só estou te contando a história porque eu lembrei e Sim, colocando na conversa. sim. Agora eu vou para a YouTube? internet. Não é por YouTube, não, porque você não está lá, é que tem essa pergunta aqui. Tô lá. Como você teve a ideia de se tornar uma produtora de conteúdo de mindfulness e criar o canal Mindful Moment? Como é que foi isso? Isso foi muito orgânico, isso foi assim, no meu consultório, eu tinha meu consultório, eu atendia pessoas e fazia as práticas com as pessoas e aí começou a acontecer uma certa contração, uma certa insatisfação, assim, de que tipo: "Nossa, eu preciso de expandir isso, parar de falar de um a um e falar com mais gente e mostrar isso para alcançar mais pessoas". E isso foi crescendo em mim, foi tomando conta mais e mais de mim e em um momento eu falei: "Bom, vou fechar o consultório. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer esse conteúdo?". E aí, uma das coisas que estava em alta naquele momento era o podcast, e eu precisava começar por alguma coisa, e eu falei: "Tá bom, vou começar pelo podcast". E aí a descobri a minha expansão, né, no podcast, fazendo podcast, escrevendo podcast, falando e construindo o estúdio e estando no microfone, eu senti uma expansão, né. E comecei a receber feedback de que o podcast ajuda muita gente. Então, isso me dava uma direção também, né. De que: "Puxa, eu gosto de fazer e as pessoas são ajudadas, então acho que é por aqui mesmo". E e aí o podcast, para ter um maior público no podcast, você precisa ter uma rede social, e para ter uma rede social, você precisa ter o podcast, e para ter e assim, foi a criação de conteúdo acontecendo, né. E eu gosto de escrever, eu já falei isso, né, eu gosto de escrever, eu gosto de fazer o podcast, eu gosto muito de fazer o podcast. É uma coisa muito prazerosa para mim. Eh, então isso foi tomando conta, assim, e foi assim que aconteceu. Legal, dá para ver que você gosta de escrever. É, por que que nesse momento você decidiu ir para o podcast e não para o YouTube? Porque eu queria experimentar alguma coisa, e o podcast ele é mais simples do que o YouTube, né, o podcast eu precisava de um microfone, eu não tinha nada disso, né, eu precisava de um microfone, um lapela, o meu celular e pronto, né, e um editor de áudio, só isso. Para o YouTube eu precisaria de uma câmera, eu precisava de um editor de vídeo, eu precisava de mais coisas, né, pra isso. Então eu fui para o podcast primeiro, mas já no podcast, da na n acho que na primeira temporada, já no final ou na segunda temporada, eu comecei a gravar o podcast para colocar no YouTube já. Então esse canal do YouTube já invadiu aqui, né, assim, a coisa de: "Ah, então tá, preciso de um canal no YouTube", beleza, vou e faço, não tem problema nenhum. Então eu tô no YouTube também, mas o podcast ele é mais eu acho que tem uma coisa, escutar a voz só faz uma atenção diferente, eu acho. Concordo. Quando uma pessoa escuta seus podcasts e depois te procura, o que essa pessoa está procurando? Puts, tem muitas coisas que elas procuram, né, elas procuram,
é justamente um bálsamo, né. Eu acho que o que tem de comum em todas as pessoas, né, com situações diferentes, é sempre um bálsamo, né, um bálsamo para o sofrimento. O que você diz para essas pessoas? Depende muito, né, da situação, mas eu acho que se a gente pudesse colocar tudo numa mesma categoria, assim, eu digo para essas pessoas para elas se conectarem com o próprio corpo e continuarem praticando. Você tem haters no seu trabalho? Tive poucos haters no meu trabalho, bem O, poucos. o que esses haters odeiam no seu trabalho? Eu acho que é a ciência, acho que é justamente a ciência, né. Os meus haters eles são ou usuários de droga, né, e dizem: "Puxa, o que você está falando acontece comigo quando eu uso droga, qual é a diferença disso?". Tanto que no podcast mesmo eu fiz várias eu fiz uma série, né, assim, para falar de estados alterados de consciência, da diferença da droga e da meditação, né, eh, do autismo, né, e da religião, né. Então os meus haters eles são religiosos que querem reduzir tudo a Deus, né, e a fé, ou usuários de droga, né, então são, na minha opinião, ignorantes da ciência, então o que eles odeiam é a ciência. Alguns dos seus haters são da turma do meu amigo lá, que prefere usar drogas. Exato. Você tem lovers? Claro, né? Tenho Ah, muitos. o que os seus lovers love no seu trabalho? A ciência. A Legal, né? Porque ciência a ciência é a desconstrução da perspectiva, sabe, porque eu desconstruo muita coisa no meu trabalho, né. Aliás, o meu trabalho é feito da, entre aspas, "desconstrução de paradigmas", né, eu coloco um paradigma muito diferente, né, tipo o paradigma de que, não existe um eu a ser a ser conhecido, né, que um eu não existe, né, que você é capitão do seu próprio barco mesmo sabendo que não tem barco nenhum, né. Então essas coisas intrigam as pessoas, elas adoram isso e adoram também a poesia que acontece junto com essa ciência, né. é legal. Deixa eu dizer aqui que quem quiser perguntar agora já pode levantar a mão. Levanta aí. Eu tenho minhas perguntas finais aqui, mas o Jorge tem uma pergunta. Eu quero te dizer o que eu gosto no seu trabalho. Você falou, eu gosto que você da sua poesia, como você escreve. Gosto também da parte científica. Eu acho que, na verdade, eu gosto disso aí que todo mundo gosta. Gosto da parte científica, gosto da poesia. Ah, a maneira como você fala, né, o seu tom de voz, a sua locução, o seu trabalho de locução e a forma como você vai construindo a sua explicação também me atrai. Tá? Claro que o assunto também é do meu interesse, então acaba me atraindo. Bom, temos aqui uma pergunta do Jorge, eu vou abrir para ele. Jorge, seu microfone está aberto. Boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite, Jorge. Estou te ouvindo sim. Diga lá. Boa noite, Roberto. É prazer. Eu não conhecia o seu podcast, né? Vou agora acompanhar, com certeza. E por isso que eu posso, de repente, estar fazendo uma pergunta que não cabe. Mas sou curioso também e eu queria saber se é possível praticar atenção plena com a música. Eu não digo sons binaurais, nada disso. Música mesmo. Uma música que você goste e que você está ali prestando atenção no todos os nuances e instrumentos e espaços entre os acordes, se isso seria possível. Uhum. Olha só, você se chama Jorge ou Anderson?
Jorge Anderson. Jorge Anderson, os dois juntos, beleza. Olha só, Jorge, sim, e isso é uma prática informal de mindfulness, né. Você pode fazer disso uma prática formal, sim, porque mindfulness é trazer a sua atenção para o momento presente e ancorar a sua atenção num dos seus sentidos. Então, quando você está ouvindo uma música e está completamente concentrado nisso, isso é uma prática de mindfulness. E lá no podcast existiu um momento onde tinha, episódios que eram práticas com a música. E eu tenho um evento que se chama, canto contemplativo, que é a prática de mindfulness com a música. Então sim, é possível. Ok, obrigado. Imagina. Valeu, Jorge, grato. Eu sou músico, eu adoro praticar mindfulness com música. Alguém mais tem pergunta? Eu vou para as minhas aqui, se vocês tiverem, vocês levantam a mão. Roberta, qual é a pergunta que eu não fiz e deveria ter feito? Cara, não sei. Tudo bem. Ó, o Jorge quer falar mais. Pode falar, Jorge. Faz sua outra pergunta aí. Aproveitar, né, já que ninguém quis. É uma curiosidade, mas também para conhecer melhor o seu trabalho. Eu gosto muito de ciência, né? E ultimamente tenho tentado me aprofundar mais e tenho desconstruído bastante coisa através da ciência. Eu te pergunto o seguinte: você falou sobre budismo, meditação e sobre ciência. Você se considera materialista? Define materialismo para mim. Não sei, né, vamos deixar as coisas bem claras para eu poder me colocar nesse cesto. É no sentido clássico, né? Só acredita no que pode ser medido, visto pelos 5 sentidos. Uhum. Porque o budismo em si, ele tem uma mística, né, envolvida e tal. Por isso que eu perguntei. É, eu posso te dizer que eu não acredito naquilo que não é que eu não acredito, eu acredito naquilo que a gente sabe, né. E aquilo que a gente não sabe e precisa de explicações fora da biologia, por exemplo, né, falando do corpo humano, né, eh eu sinto que é uma ignorância, né. Eu acho que a gente vai saber em algum momento. Então, toda o misticismo que existe, que envolve a espiritualidade e todas as outras coisas, é simplesmente uma ignorância. Então, se isso é se a gente pode chamar isso de materialismo, sim, eu me considero materialista. Entendi. Valeu, grato pela pergunta, Jorge. Vou para a minha segunda aqui. Se alguém tiver pergunta aí, levanta a mão. Roberta, se você fosse um entrevistador e pudesse entrevistar qualquer pessoa, quem você entrevistaria? Eu entrevistaria algumas pessoas, né. Você vai colocar uma só, né. Se eu Fala pudesse três, entre então. Fala Tá bom. três. Então, seleciona três. Vamos deixar Eu só um. entrevistaria o Elon Musk, eu entrevistaria o meu professor Robert Sapolsky e o meu outro professor Daniel Siegel. Entrevistaria essas 3 pessoas. Tá certo. Olha, eu vou ter que reduzir, porque senão você vai fazer. Você tem que fazer uma pergunta para cada um deles. Qual pergunta você faria?
Acho que eu faria a pergunta: qual foi ou qual é não sei, preciso pensar. Eu Pode entrevistaria pensar. todos eles, mas, tipo, posso pensar? Então tá bom. Posso pensar, é ótimo. Eu tenho uma frase que eu falo para os alunos da oficina, eu falo, honre ter um cérebro. Pense. Com certeza, adoro pensar. É um Então vamos aí, pode pensar. eu acho que eu gostaria de saber sobre os seus hábitos, sabe. O que você faz no seu dia a dia? Para quem que você faria essa pergunta? Para os 3. Mas não tem uma que você faria especificamente para um e outra para outro e outro para outro? Tipo, para o meu professor eu perguntaria isso, para o outro eu perguntaria aquilo. Não, eu acho que eu perguntaria isso para os 3. Quais são os seus hábitos? É. Beleza, então você acabou de matar a minha próxima pergunta. Porque a minha próxima pergunta é o que você responderia, mas o que eles responderiam. Não, como você responderia a pergunta que você faria a eles, né? Mas você já Uhum. fala. Talvez você possa dizer quais são os seus hábitos. Os meus hábitos, eu tenho o hábito de checar comigo mesma, qual é o próximo passo, sempre, né. Então, esse é um hábito. Um outro hábito meu é ser muito transparente e clara na minha comunicação, então eu tenho muita assertividade naquilo que eu vou falar e naquilo que tentar deixar claro o que que a gente está combinando, o que que a gente está conversando, o que que eu estou querendo dizer, o que que eu vou fazer. Então clareza é um hábito meu, checar o próximo passo, clareza é um hábito meu. Eu tenho o hábito de exercitar o meu corpo físico diariamente, eu tenho o hábito de cozinhar diariamente. Eu tenho o hábito de estudar diariamente, de ler diariamente, de olhar para o céu diariamente, de escrever diariamente, de ficar no sol diariamente, quando tem sol, obviamente. Eu gosto muito eu tenho o hábito de sentir os aromas, conforme eu vou passando, prestar atenção nos aromas. Então, hoje mesmo eu estava, na piscina e tem uma plantação de jasmim gigante, assim, na piscina e estava um aroma de jasmim, assim, aquele aroma doce, floral, assim. Então, eu tenho o hábito de experienciar as coisas, de trazer atenção para os meus sentidos nas coisas. Ou seja, você tem o hábito de praticar mindfulness. Exato, o tempo inteiro. Roberta, se você tivesse a oportunidade de digitar no Google a pergunta que você mais quer saber a resposta, o que você digitaria? Não tenho mais pergunta nessa vida, Ferrari, de verdade. Ok. Então você matou a minha próxima pergunta. Aniquilou. Beleza, agora é a última, Roberto. Olha, tem aqui na oficina, os alunos, eles praticam contar a história de vida deles um para os outros. Eles fazem um trabalho em grupo, aí eles, dentro de grupos, né, pequenos, eles contam a história de vida deles um para os outros. E no fim,
dessa prática, tem uma prática que chama celular mágico, que consiste no seguinte: se você ganha um celular mágico, e esse celular mágico tem a possibilidade de mandar uma mensagem para todos os seres humanos do planeta. É como se fosse o WhatsApp que manda mensagem para todos os contatos. Todos. Então, você ganhou esse celular mágico, Roberta. E você pode mandar uma mensagem para todos os seres humanos do planeta. Que mensagem você enviaria? Esteja bem. Esteja bem. Acho que essa seria a mensagem. Tá bom. Roberta, te agradeço imensamente pela oportunidade que você nos deu aqui hoje de conhecer você, conhecer o seu trabalho, conhecer mindfulness e conversar esses assuntos de autoconhecimento. Gratidão pela oportunidade. Eu é que agradeço, foi muito agradável estar aqui com vocês e falar todas essas coisas. E muito obrigada pelas perguntas, pela presença. Obrigada pelo convite, Ferrari. E estejam bem. Muito obrigada pela sua prática, pela sua presença. E que sejamos todos plenos. Essa seria também uma mensagem. Beleza. Para você que está aí nos assistindo no YouTube, ouvindo no podcast, aqui embaixo na descrição vai estar o contato da Roberta. Aí você, querendo entrar em contato com ela, você clica aí, vai entrar em contato com ela, vai estar a descrição aí também, na descrição, contatos para a oficina, se você quiser conhecer o trabalho da oficina, enfim. Eu agradeço mais uma vez, Roberta, agradeço a todos vocês que vieram aqui participar dessa entrevista. Desejo para todos vocês uma boa noite e, como disse a Roberta, fiquem bem. Tá bom? Tchau, gente. Tchau.